Boa tarde a todos. Eu me chamo Daiane Joaquim de Souza e estou gravando esse vídeo como parte da minha avaliação que compõe o processo seletivo PSS 2024 aqui do estado do Paraná. Vou começar apresentando o meu documento. E me apresentando também, né? Então, como eu falei, me chamo Daiane Joaquim de Souza, sou professora na rede estadual desde o ano 2019, sou formada em Letras Português pela Unespar, Universidade Estadual do Paraná, aqui de Paranaguá, me formei em 2017. Também sou formada em Pedagogia pela FAEL, porém não atuo nessa área, somente como professora mesmo. E para fazer o meu vídeo aqui hoje, eu selecionei uma aula, um conteúdo através do edital, tendo em vista a dificuldade que eu, enquanto professora, encontro em sala de aula quando eu recebo os alunos nos sextos anos. Alunos esses que vêm do município para nós e apresentam muita dificuldade no que diz respeito à questão da concordância verbal. Então, a minha aula preparada para hoje é sobre isso, tá? Uma aula pequena, uma aula curta de 50 minutos e pensando no que os meus estudantes lá no começo do ano já me apresentavam quando eu os recebi, quando eu tive o primeiro contato com eles. Então, foi uma aula mais enxuta, uma aula onde eu possa observar de uma maneira geral de primeiro momento, né, quais são as dificuldades que esses estudantes têm no que diz respeito à concordância verbal. Porque o que acontece? Muitas vezes eles falam, né, alguma palavra, alguma frase, algum texto, vão contar algum relato do que eles fizeram ou no final de semana ou no dia anterior com suas famílias. E quando nós os corrigimos, lógico que dentro de sala de aula, de uma maneira toda educada, eles ficam se perguntando: professora, mas eu não falei certo? O que eu falei de errado? Então, fazer com que esses estudantes, eles percebam a questão da concordância verbal, né? O que é certo e o que é errado na nossa fala. Então, os tópicos que serão abordados nessa primeira aula de concordância. Então, teremos uma aula breve com introdução ao conhecimento para ver o que é que eles sabem a respeito do assunto, se já ouviram falar sobre o que é concordância verbal ou não. Aqueles que acham que sabem, né? Vamos ver quais são as suas deduções. A apresentação desse conteúdo para os estudantes será feita através de slides com o apoio do Educatron que nós temos em sala de aula. Para ajudar os estudantes a fixarem esse conteúdo, nós teremos exercícios também para praticar em sala de aula, no momento após a explicação da professora. Teremos exercícios práticos também, tanto os que eles vão realizar em sala de aula com o apoio do quadro negro e do giz, também terão exercícios para prática em casa e uma possível correção numa próxima aula, onde continuaremos trabalhando sobre o assunto. E também para casa, além de pequenas frases, teremos pequenos textos para já trabalhar também a questão da leitura com esses nossos estudantes, junto, obviamente, dando prioridade ali para o conteúdo concordância verbal. Para iniciar a nossa aula, nós vamos trabalhar com um meme, onde, tendo em vista que os nossos estudantes, eles estão conectados cada vez mais na internet, e o meme diz assim: nós vai para aquele lugares. Obviamente que nem todas as pessoas falam desta forma, mas só para mostrar para essas crianças, né, de sextos anos, para os nossos pequenos, o que de fato tem de errado nessa fala de um personagem que todos eles conhecem. Aí tem ali embaixo,
você precisa estudar concordância verbal. E daí vem a pergunta inicial para eles, né? Você sabe o que é concordância verbal e nominal? Então, daí eles vão ficar se perguntando, né? Ah, professora, terão aqueles também que logo de imediato já vão deduzir o erro na fala do personagem Homer Simpson. E vão falar, professora, mas essa palavra está errada, ou a maneira como ele disse uma palavra solta ali, perceber o erro de repente em uma ou duas palavras e não na frase toda, levante essa questão durante a aula. E daí, em seguida, depois dessa breve discussão com todos os estudantes, vem uma pergunta de uma maneira coletiva. Cite exemplos de frases que você usa no seu dia a dia. Então, quais são as frases que eles falam? E muitas vezes eu até uso nas minhas aulas, olha, o que você fez ontem? Ou o que você vai fazer hoje mais tarde? Quando percebo, né, eles conversando ali com os seus colegas. Ah, nós vai na pracinha, prof. Não, nós não vai, porque nós não vai para lugar nenhum. Nós, aí vem a questão, né, da correção. Esse é o nosso primeiro momento na nossa aula. Teremos também uma breve apresentação do que é concordância verbal. Então, apresentar aos nossos estudantes sobre o que vai abordar essa temática, né? Concordância verbal é a relação que nós temos entre a concordância do verbo com o sujeito, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, que eles devem estar interligados, né, uns com os outros e concordarem uns com os outros também, quando o verbo estiver no singular, quando estiver no plural. Também eles têm muita dificuldade de entender o que é plural e o que é singular. Então, trabalhar já de primeiro momento para que não tenham dúvidas em relação à questão de concordância verbal. O que muitos estudantes também nos sextos anos têm dificuldade é a questão da conjugação verbal. Então, aí surge aquela dúvida, professora, mas o que eu falei errado? Por que comer, eu não vou falar, hoje eu comer uma banana na hora do meu recreio. Então, trabalhar com eles esse conteúdo. Regras para a concordância verbal também ali será apresentada, né? A questão do sujeito simples, sujeito composto, quando temos mais de um sujeito na nossa frase, no nosso enunciado, no nosso texto, enfim. Sujeito posposto, sujeito depois do verbo, e vamos introduzindo devagarinho o conteúdo para esses nossos estudantes sobre concordância verbal. Após essa breve apresentação, né, bem detalhada, bem resumida para uma primeira aula, nós já faremos alguns exercícios de fixação para que eles coloquem em prática o que eles acabaram de estudar bem rapidinho. Então, como é que será realizada essa atividade de primeiro momento em sala de aula? Nós usaremos daí o quadro negro com giz, colocaremos, serão sorteados, né, alguns estudantes de maneira aleatória, eles pegarão algumas frases e terão que colocar no quadro qual é o erro de cada frase. Então, aqui nos exemplos nós temos as frases. Os alunos estudam para a prova. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Ela adora. Nós foi jogar bola na pracinha. É uma frase muito recorrente dos nossos estudantes, principalmente porque perto da escola onde eu atuo hoje tem uma pracinha. Então, professora, ontem nós foi jogar bola na pracinha, hoje nós vai jogar bola na pracinha. Então, falta ali essa questão de concordância ainda. Minha mãe pediu, aí tem com duas opções para ver se eles conseguem
encontrar qual é a maneira correta de continuar aquela frase, né? Então, minha mãe pediu para eu ou mim ir na padaria. Também trabalharmos a questão da concordância. Minhas amigas veio ou vieram na minha casa? Então, depois que eles identificarem quais são os erros dessas frases, eles vão colocar no quadro e nós vamos daí corrigir de uma maneira coletiva, apresentando por que é dessa maneira e não assim como está escrito, ou por que é esse verbo e não este outro, fazendo com que todos tenham o entendimento sobre o conteúdo. Tarefa para casa, então, né, para darmos continuidade a esse nosso trabalho. Os alunos receberão pequenos textos para trabalharmos leitura e também a interpretação com a questão, analisando ali a concordância, os verbos, o sujeito simples, sujeito composto. E a correção ficará para a aula seguinte para darmos continuidade ao nosso assunto. Aqui mais um memezinho que eles gostam bastante. Então, nós vai passear em vários lugares. Você precisa estudar concordância verbal. E aqui finalizo o meu vídeo. Muito obrigada!